Saudação a todos. Nessa 8ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, nos faz uma bela trajetória de como as coisas se comportam dentro de nós. A fé e as aparências. Vamos ao texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Persignar-se. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente as folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma os teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que belo Evangelho. Que palavras nos trazem para descrever a grandeza dessas palavras de Jesus. A nossa fé, que precisa ser robustecida, não somente quando nós estamos necessitados, não somente quando estamos precisando ajudar alguém e rezamos por essa pessoa, mas nossa fé, ela tem que estar de forma linear com a nossa vivência, com a nossa caminhada. Nós não podemos ter altos e baixos, seria aparências. O Evangelho, ele nos conduz a esses dois pilares, que seja a aparência e que seja a fé. Eu me lembro de um texto que eu li recentemente sobre esse Evangelho. Jesus teve fome, de longe viu a figueira coberta com folhas, mas quando foi ao seu encontro percebeu que somente haviam folhas. E por isso ele falou que ninguém mais coma daqueles frutos. E ela secou. Então vejam, a figueira, que tem apenas folhas e não produz frutos,
é o símbolo do templo físico e espiritual que vive apenas de aparências. Por mais bela que seja a aparência, é insuficiente para garantir a salvação. Possamos, com um testemunho coerente, produzir frutas de vida eterna, que estimule o outro a se aproximar de Jesus. A nossa vida deve ser uma página viva do Evangelho, expressando o amor puro de Jesus, através da vivência da santidade. É esse o pensamento. Se nós vivemos na fé, se nós caminhamos para a santidade, se nossa fé ela não sofre essas oscilações abruptas, um momento muito alto, um momento muito baixo, no momento que nós necessitamos, no momento que nós necessitamos para um terceiro, no momento que estamos muito eufóricos, estamos alegres, esquecemos até que estávamos na caminhada. Esse Evangelho nos diz muito sobre isso. Atentem para isso. Boa reflexão, irmãos. E até uma próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.